Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando Ortopedia e eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu quero conversar contigo sobre fraturas do platô tibial. Então, a fratura do platô tibial é uma fratura que acontece na altura do joelho, mais especificamente do osso da tíbia. Vou lembrar para vocês que o osso da tíbia é o osso da perna, o osso mais forte da perna, e na parte mais alta, onde ela faz a articulação do joelho, esse osso é mais alargado. E justamente na parte articular, na parte da superfície, como é que é esse osso? Ele tem duas superfícies planas, em formato meio ovoide, e entre as duas tem uma parte mais saliente, que é onde se localiza a espinha da tíbia. Então, nessas partes ovoides é onde se encaixa a parte do osso do fêmur, os côndilos femorais se encaixam nessa região. E entre a tíbia e o fêmur está localizado o menisco. A gente já fez um vídeo sobre isso, explicando os meniscos, as lesões, então se quiser dar uma conferida, ficou bem legal aquele vídeo. Então, essas superfícies ovoides é onde existe o suporte de peso, então é onde o fêmur larga o peso e ao mesmo tempo faz o movimento. Então, a importância do platô tibial é isso, é o lugar que o joelho suporta o peso, ao mesmo tempo onde faz esse movimento. Então, para ter essas características importantes, esse platô tibial ele tem que ser liso, então a gente tem duas partes, a parte ovoide medial, que é um pouco maior que a parte lateral, e entre as duas partes tem uma parte mais saliente, onde é feita a fixação dos ligamentos. Então isso é o platô tibial, é a parte superior da tíbia onde se encaixa o osso do fêmur com a função de suportar peso ao mesmo tempo de fazer o movimento de flexo-extensão. Qual é o mecanismo de acontecer a fratura do platô tibial? Normalmente num joelho bem alinhado, quando a pessoa está de pé, o peso é distribuído de forma igual entre os dois platôs e o peso transita pelo joelho e desce pela perna. Quando existe um aumento de peso numa região do joelho, isso acaba provocando essa fratura. Então, por exemplo, a famosa fratura do para-choque, que é aquela fratura que acontece quando um pedestre é atropelado. O carro vai bater na altura do joelho, vai empurrar o joelho para dentro, fazer o que a gente fala no joelho em valgo, aquele joelho em X. O que vai acontecer? O peso maior vai acontecer na parte lateral do platô. Então vai ser uma concentração de peso numa área pequena. Isso vai fazer com que esse osso frature, o osso quebre e eventualmente afunde naquela região. Por quê? Porque o peso houve uma concentração maior. Da mesma forma, se tiver um movimento inverso com uma pressão por dentro do joelho, tu vai ter uma pressão maior no platô interno e essa fratura vai acontecer no outro lado. Existe uma situação nos traumas de alta energia em que os dois côndilos têm uma pressão muito maior que o normal. Então, por exemplo, naquele trauma que a pessoa cai de pé, ou então trauma de um acidente de carro, tá com o teu pé no fundo do carro e um trauma forte, tu vai ter uma fratura dos dois platôs, né? Então existe tudo uma explicação do porquê às vezes quebra um, quebra outro, dependendo da energia e da cinemática do trauma naquele momento. Eventualmente a gente pode ter lesões associadas, tu pode ter uma lesão de fratura do platô junto com uma lesão de ligamento, lesão de menisco, então é comum haver associação de lesões nesses traumas de joelho. Existem alguns fatores que demonstram uma gravidade maior dessa lesão. Por exemplo, quanto maior o número de fragmentos, quer dizer, uma fratura que pegue uma área maior do platô tibial, se tu tem fragmentos de menor tamanho, sempre são fraturas mais difíceis de montar. Se tu tem lesões de partes moles que envolvem, né? Então tu tem uma fratura exposta também, uma fratura com uma gravidade maior. Ou então, o que é muito comum em fraturas de maior gravidade do joelho, ter lesões associadas, lesões ligamentares, lesões vasculares, lesões nervosas. Então isso são tudo fatores que demonstram uma gravidade maior dessa lesão do platô tibial. Mas antes de mais nada, eu quero aproveitar para te convidar, se tu está achando esse vídeo instrutivo, útil, te inscreve no nosso canal, dá o teu likezinho aqui e compartilhe o vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Okay? Qual é o quadro clínico da pessoa que sofre uma fratura de platô tibial? Então ele tem esse trauma e na sequência a pessoa sente muita dor. Ela não consegue mais apoiar a perna, ela às vezes até consegue fazer um pouco de movimento quando essa fratura não tem muito deslocamento, mas o apoio é bem dolorido. O joelho incha, depois de uns dias começa a aparecer um hematoma, aparecem algumas bolhas às vezes. Então isso é o quadro clínico típico dessa fratura de platô. E o diagnóstico é basicamente feito com raio-x. Um bom raio-x é muito fácil a gente conseguir identificar essa fratura de platô tibial. Eventualmente, para fazer o planejamento da reconstrução cirúrgica, o planejamento da cirurgia, do tratamento, a gente usa tomografia. Então, uma tomografia te ajuda a fazer o planejamento da estratégia cirúrgica, certo? Então, esse é o diagnóstico dessa fratura. E o tratamento? Bom, o tratamento, ele pode ser conservador ou cirúrgico. Quando eu vou pensar num tratamento conservador? É basicamente naquelas fraturas em que não existe o deslocamento, né? Então, o deslocamento mínimo, tá? Então, a ideia, assim, do tratamento conservador é aquela fratura que não existe deslocamento.
Então tu faz o tratamento inicialmente imobilizando e depois com uma recuperação funcional o mais precoce possível. Mas a grande maioria das vezes realmente necessita de um tratamento cirúrgico. Por ser uma fratura articular, por ser uma articulação de suporte de peso de membros inferiores ali, a reconstrução da fratura tem que ser o mais perfeita possível. Então isso geralmente só é conseguido com uma cirurgia. Então a gente faz a reconstrução da fratura e a fixação com algum implante especial. Qual é a relevância, na minha opinião, desse tipo de fratura? É que como o joelho é uma articulação de carga, e a gente sabe que a articulação de carga já tem uma predisposição maior à artrose. Isto tem um dano articular, uma fratura articular, tu vai ter então uma chance maior ainda de ter uma artrose desse joelho. Então é importante um bom diagnóstico e o tratamento correto para minimizar essa sequela dessas fraturas articulares do platô tibial. Então esse é o meu recado de hoje, te explicar o que é uma fratura de platô tibial. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti e compartilhe ele com mais pessoas. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista, e te aguardo no próximo vídeo aqui no Simplificando Ortopedia, falando de algum assunto ortopédico relevante, ok? Um grande abraço!